Então, olha só, na sucessão, vocês vão pelo caminho do extrajudicial, que agora tem várias possibilidades maiores, né? Ampliou bastante. A desjudicialização está muito em voga, o que é ótimo, é muito positivo. Ou vocês vão para o judicial? Posso começar? Pode. Bom, preferir, a gente sempre prefere o extrajudicial. Porque você elabora a minuta, você manda a documentação, resolve tudo muito vapt-vupt, mas nem sempre é possível. No meu caso, particularmente, embora eu prefira o extrajudicial, em direito sucessório eu atuo muito mais no judicial, porque atuo com muitas questões que envolvem herdeiros preteridos, testamentos contestados, então eu acabo atuando mais no judicial, mas eu prefiro o extrajudicial sempre. Eu sou da mesma opinião, o extrajudicial é sempre muito melhor, mais rápido, mais eficiente, né? Agora com o e-notariado, então, você não precisa nem sair de casa. Exato. Um espetáculo, né? Mas, às vezes, infelizmente, não dá, não é mesmo? E aí nós temos que judicializar mesmo não gostando, né? Então, esses imbrólios todos, essas definições, a gente vai trabalhar no episódio de hoje do nosso Adnocast. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui sim no nosso Adnocast, o podcast da Adnotari. E olha só, você não é associado, não é associada ainda. Ah, não, corre lá em www.adnotari.org.br, faça a sua associação, a anuidade é baratinha, tá R$400 por ano. E os benefícios que você tem para a sua advocacia são incríveis. Núcleos temáticos de vários temas do direito notarial registral, você tem cursos com descontos exclusivos para associados, materiais também na área do associado que é exclusivo para você, além do, claro, do nosso grupo de WhatsApp que, olha, é uma família lá que você pode levar dúvidas, sugestões e tal, e várias pessoas, todo mundo interage lá e coloca você num momento muito interessante na sua advocacia. Então corre lá em www.adnotari.org.br e faça já a sua associação. Já peço, tá gostando dos nossos episódios do nosso Adnocast? Então já curte, compartilha, faz barulho, comente, porque é muito importante a sua participação. E é claro, siga-nos nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @Adnotari, que tem muita coisa bacana também para você aproveitar por lá. E olha só, hoje eu tô com duas pessoas incríveis, minhas amigas queridas, a doutora Fernanda Doretto e a Patrícia Paniza. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Também tudo ótimo. Tudo ótimo. Que maravilha! Olha só, o currículo delas é fantástico. Ambas são mestres e doutores, mas deixa eu pegar aqui, Panizinha. Eu chamo de Panizinha, mas é a doutora Patrícia Paniza. Ela é doutora, mas ela fez o doutorado dela em psicologia social pela PUC. Muito interessante, porque no direito de família tal, tem essa interatividade com outros ramos que é imprescindível para a atuação. E aí ela também tem mestrado, professora de graduação, pós-graduação em vários cursos, né, na ESA, na EBRAD, no Legale, onde ela coordena também a pós-graduação em famílias e sucessões. Então, um conhecimento vasto e incrível. Aqui, obrigado, viu, Panizinha, por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Maravilha. E também, Fernanda Doretto. Eu chamo ela de Doretz, mas espera aí. É a doutora Fernanda Orsi Baltunas Doretto, né? Ela também tem mestrado, e aí o mestrado pela USP, onde também fez o seu doutorado pela USP, professora também da pós-graduação do Mackenzie, professora também titular da Unip, né? Aqui vários cursos também, e ela tem um conhecimento fantástico na área de família, sucessões, na área de civil, né? Aliás, olha só, eu esqueci de falar no episódio anterior, ela é membro da IBDFAN, também do IBERC, também da IDDP e co-diretora da Revista Brasileira de Direito Civil. Que é uma sumidade, né? É a mulher, né? Obrigado, Doretz, por estar aqui também. Muito obrigada. Olha, grego, muito obrigada. Se ele me chama de Doretz, eu só consigo chamá-lo de grego. Verdade. Não, você pode me chamar de grego, não tem problema. E ambas, elas são as idealizadoras de um projeto que eu acho que é incrível, né? Que é Desatando Nós, Construindo Ninhos, que realmente traz uma visão
humana, diferenciada, unindo conhecimento, prática no direito das famílias e sucessões, não é isso? Era um projeto fantástico, é É lindo, isso aí. viu? É isso aí, pros íntimos, nós e ninhos. Nós e ninhos. Que é como a gente tá lá no Instagram, né? Aliás, já Arroba nós e segue ninhos. aí, @ Exato. nós e ninhos, né? Nós não é de nós, né? É de nós, né? Tal, e ninhos, né? Ou De também, acolhimento. né? Ou também. Ou também, né? Ou Tudo também. junto e misturado. Tudo junto e exato. misturado. Maravilha. E olha só, nesse episódio de hoje, a morte pede passagem. Nossa, ó. Isso é título de filme. Título de filme, é impactante aqui. Porque olha só, é inevitável, né? Não é nem uma condição, é um termo, né? É um evento futuro certo. Nós vamos morrer. E a morte traz reflexos incríveis no mundo do direito e no mundo patrimonial não poderia ser diferente. E justamente vamos tratar desse tema hoje, né? Sobre a morte e os seus reflexos no direito notarial e registral, no direito imobiliário em geral. E a grande questão que a gente coloca inicialmente está relacionada ao fato de que a maioria dos imóveis eles são irregulares. E justamente as pessoas muitas vezes só buscam regularizar imóvel e tal, quando o quê? Quando está com uma proposta de venda, alguma coisa que vai desovar o imóvel, ou às vezes alguma briga entre os herdeiros tal, que vai repercutir lá no inventário, na partilha de bens, né? Então, como que vocês veem essa realidade, né, das irregularidades imobiliárias e o direito das sucessões? Posso começar? Eu acho que as irregularidades, muitas vezes, elas surgem justamente no momento em que você vai fazer a avaliação da documentação. Muitas vezes o herdeiro diz assim, temos tais bens, né? Perdão. Temos tais bens, temos isso, aquilo outro, aquilo mais. E aí, quando você vai fazer o levantamento imobiliário, você descobre que tem direitos aos bens, mas nos bens não estão, a propriedade não está ali estabelecida, né? Então, esse é um problema que muitas vezes a gente descobre nesse momento. A gente descobre, por exemplo, cláusula de incomunicabilidade, que às vezes a pessoa também não sabia, né? Tá lá e ela não sabe nem o que aquilo tá fazendo lá, né? Então, o nosso trabalho nesse ponto, e por isso que eu acho que é interessante a gente muitas vezes falar, né? Tem uma coisa que ficou muito famosa no nosso meio ultimamente, que é o planejamento sucessório. As pessoas, né, primordialmente por conta de um momento pós-pandemia, as pessoas começaram a falar mais sobre isso, né, entender mais sobre isso, mas tem uma questão aí que é importante, que assim, às vezes o planejamento sucessório, ele é válido até mesmo para os indivíduos entenderem em que pé que as coisas estão, porque muitas vezes eles não têm essa percepção. Só terão essa percepção quando buscam um advogado que vai fazer uma avaliação criteriosa ali do patrimônio e vai fornecer soluções para que aquele patrimônio seja gerido futuramente. Então, às vezes, o planejamento, ele é importante por conta disso, né? Eu costumo brincar que o planejamento não é uma garantia de que não existirá, né? Que não existirão problemas. Os problemas vão existir, né? Muitas vezes eles vão acontecer, eles são inevitáveis, mas pelo menos você já tem ali um meio caminho andado, né? Que você só descobriria muito provavelmente os problemas depois do falecimento. E aí a descoberta de documentação, né, o levantamento fica muito mais complicado, né? Porque a pessoa que fez o negócio não está mais viva, né? Então acho que o planejamento também é muito válido nesse ponto. Bom, o que eu noto, e com bastante frequência, as pessoas, o inventário, ele é um processo custoso. É custoso porque, além do recolhimento do ITCMD, que não é dos mais, né, baratos, existe também o próprio custo do inventário, dos honorários, depois dos registros. Então, as pessoas, elas esperam fazer o combo falecidos. Então, faleceu a avó em 1875, aí depois faleceu, e aí soma-se vários falecidos, agora vamos fazer um inventário. E aí o que a gente nota com frequência? Muitas vezes a pessoa, ela vislumbra a dificuldade de fazer uma regularização daquela propriedade imobiliária por meio do inventário, ela parte para uso capião. E aí é preciso colocar muito claramente
que uso capião não é atalho para resolver problema que pode ser resolvido pelo mecanismo correto. Inclusive, aqui em São Paulo, nós temos visto isso, os oficiais de registro de imóveis e os tabeliães, eles têm se atentado para essa questão. Tanto que quando a gente faz aquela ata notarial, aquela escritura, né, para depois levar a registro, você tem que fazer constar que não há outro mecanismo, ou que a via da regularização por uso capião se dá porque não é possível fazer a regularização de outro modo. Mas de que outro modo? O que normalmente se está falando? Se está falando dessas situações em que você tem 1, 2, 3, 4 falecidos com 47 herdeiros, mas se todos eles são localizáveis, é possível resolver? Então, a uso capião não é o caminho. Não é? É uma questão que eu vejo com bastante frequência. E uma outra, essa talvez com mais frequência ainda, são os bens que são provenientes de herança serem comercializados como se fossem bens individualizados. Quando a gente sabe, e essa é uma regra legal, é determinação legal, herança, a pessoa faleceu, é como se a gente congelasse tudo o que é dessa pessoa, bens móveis ou imóveis, ações, etc., num grande bloco que é transmitido para os herdeiros dela de forma universal. Então, a herança, por definição legal, é bem imóvel, indivisível e universal. Aí, o que os herdeiros fazem? Eles retiram um desses bens desse blocão, passa para frente, como se fosse possível, de forma individualizada, fazer isso. Eventualmente, ocorrem alguns problemas. Aparece um herdeiro que não participou desse negócio, ou essa pessoa que compra vai tentar regularizar e não consegue, porque não houve a conclusão do inventário. Acho que essas são as questões mais comuns. Tereza, e eu acho que um ponto interessante do que vocês levantaram, e até do que a gente conversou em off, aliás, se vocês pudessem ver o que a gente conversa em off aqui, né, daria, acho que um episódio só do off, né, porque a vida se vive em off muitas vezes, né, e aí o que acontece, o custo da regularização, e a Dorothy trouxe isso daí, realmente as pessoas verificam uma dificuldade e o custo relacionado, né? A Panizia também trouxe a questão do imposto, a questão dos atos de registro, a questão dos próprios honorários do advogado, da advogada que vai participar, e ficam concentrados, não, é muito custoso e isso vai fazer com que melhor deixar aquele combo, né? Você bem que falou, o combo sucessão, né? Deixa lá para depois que todo mundo morreu e tal, e justamente muitas vezes quando está sendo negociado esse imóvel. Só que em off, a Dorothy trouxe um exemplo, um caso que ela acabou participando, de que realmente há uma influência muito grande do valor de negociação do imóvel quando ele é irregular. Sim. Sim. E as pessoas não pensam nessa diferença, nessa perda. Porque é claro que se um imóvel é irregular, eu como comprador vou comprar um imóvel e percebo que está irregular, e eu sei o caminho da regularização, eu sei que vai ter custos, obviamente, eu falo, eu assumo a regularização, mas o imóvel que vale 1 milhão, eu te pago 600 mil, por exemplo. Né? Então, e às vezes quem está com os direitos, né, sobre aquele imóvel a ser objeto de inventário, regularização, então, preferem até vender para se livrar do problema, achando que realmente o custo que vão ter, o trabalho que vão ter, não vale a pena. É isso, né, Dorothy? Que é o exemplo que você trouxe aqui, né? Exatamente. Né, é uma situação da qual eu participei faz pouquíssimas semanas, né? É super interessante porque, assim, a pessoa recebeu uma proposta, ela era titular de uma fração de um imóvel, as outras frações elas estavam distribuídas entre outros herdeiros, e aí ela chega e diz assim para mim, olha, eu preciso, que eu estou querendo vender, eu recebi uma proposta de compra, a proposta de compra era 50% do valor que o bem efetivamente valia, né? Que aquela fração valia, porque era uma área muito vasta, né? Passível, inclusive, de desmembramento, né, por conta do módulo rural ali que daria para desmembrar. Então, a área tinha um valor agregado muito grande. E aí ela diz assim para mim, então eles me ofereceram 50%, o que eu vou fazer? Eu falei, mas por que esse imóvel, veja, era um imóvel que tinha sido excluído de um inventário. Fizeram um inventário, pagaram o ITCMD de tudo, mas na hora de fazer o registro, na hora de fazer a escritura, o tabelião disse, esse imóvel eu não consigo incluir, porque está faltando um documento essencial. Que documento essencial é esse? Era a certidão negativa do tributo imobiliário ali daquele imóvel, que era o ITR.
Por que a certidão não saía? Porque o imóvel estava registrado, né, no órgão, no CAR, no nome de uma pessoa, no cadastro rural, no nome de uma pessoa, mas o falecido era outro. Então não saía a certidão. Tinha um problema com a certidão de quitação. Puxei a matrícula imobiliária, fui olhar a matrícula e descobri que tinha um falecido recente, mas recentíssimo. E que tinha sido feito o registro, ou melhor, tinha sido feito o registro da escritura de inventário referente aos 10% que pertencia a esse falecido. Falei, bom, pera um pouquinho, se o cartório, o tabelião de notas, fez o inventário extrajudicial, tem que ter certidão, porque, né, alguma coisa aí... Se a exigência era essa, falei, né? você conhece, pergunta lá o nome do advogado do teu parente. Aí liguei para a advogada, me apresentei e falei, olha, eu queria fazer dos 10% e tal. Ela falou, doutora, eu vou ligar, vou te dar o telefone do tabelião lá da cidade e você fala diretamente com ele, porque nós conseguimos realmente uma solução. Eu vou dizer que eu autorizo o compartilhamento, né, dos documentos que estão lá, que tá tudo certo. Liguei pro cara. Ele falou, não, nós fizemos um levantamento de todos os impostos que foram pagos e nós certificamos na escritura, né, que foram apresentados os documentos que comprovam a quitação e que tem um problema, que vai precisar fazer a regularização lá do cadastro, mas que a gente verificou que o ITR está devidamente pago. Fizeram um registro. Aí eu vou contar para vocês que, assim, do valor que eles imaginavam, que eles iam perder por conta do imóvel ter sido, não estar regular, eles gastaram, sei lá, acho que 5% daquilo que eles iam perder, 5% daquilo que eles iam perder se eles tivessem vendido o imóvel para um terceiro sem a regularização. Quer dizer, somando os seus honorários honorários meus, a escritura e o registro, porque o valor veio com o registro. E o imposto de transmissão também. E o imposto já estava pago, porque eles tinham tá. feito o pagamento anteriormente e não tinham conseguido fazer a inclusão do bem, teve que fazer a sobrepartilha por conta disso. E o detalhe, fizeram pelo e-notariado, nem saíram de casa. Então, assim, é uma coisa que a gente percebe que se tivesse, eu até entendo, né, que vai comprar, falar, eu regularizo, talvez a pessoa não tenha nem feito esse cálculo, né, mas é óbvio, se vale X, eu vou oferecer aí 40%, 30% a menos, nesse caso era metade, para regularização. Parece que é uma coisa muito regularização, parece que você vai ter que... É pomposo o nome, né? Meu Deus, parece que vai ter que fazer um... Gente, era só fazer o levantamento, porque eu falei, não é possível, tem que ter uma solução, né? Ainda que fosse, porque eu falei, conforme for a gente faz judicialmente, né? Se o tabelião não aceitar, a gente junta os documentos, mas não é possível que a gente não consiga fazer uma regularização dando tudo certinho, porque às vezes você não consegue fazer uma regularização e aí você tem que partir para as outras circunstâncias, porque não está no nome, né, porque a área veio de uma transcrição, que de repente teve um bloqueio de matrícula, e aí você não consegue, porque você não consegue fazer a sequência do imóvel, mas poxa vida, nessa situação estava tudo certinho, só precisava, a bola estava na marca do pênalti, era só chutar, não tinha muito o que fazer, assim, não era nada complexo. É importante essa análise parece que é complexo, eu acho que você tocou num ponto interessante, que parece que é complexo, mas não necessariamente porque tem que estudar e tem que ver o caminho que é. E o extrajudicial, nesse fomento, né? Aliás, o CNJ absorveu muita coisa para o extrajudicial nisso e facilitou muita coisa. Só que a Corinzinha falou, o que eu atuo geralmente é no judicial porque tem problema, né? Que problemas você percebe que existem para ter que direcionar, porque assim, o advogado ou a advogada, muitas vezes quando recebe o inventário, aliás, o inventário é uma consequência do que ele está fazendo no imobiliário, né, muitas vezes, ele fala, bom, mas que caminho que eu vou seguir? E a Doretta falou assim, olha, eu fui para o extrajudicial porque era a primeira alternativa para ver se dá certo, por efetividade, rapidez, custo, tem várias coisas envolvidas. Só que às vezes ele fala, bom, mas o judicial também resolve ou é só o judicial que resolve? Né? Como que define essa situação? Quando será
possivelmente só o judicial que resolve, ou a judicialização ela é necessária para você criar campo para que as partes possam se ajudar, né? Aquela situação em que você tem herdeiro preterido ou você tem ocultação patrimonial. Ou você tem ambas, porque pode acontecer também. Quando você tem herdeiro preterido, aí esse herdeiro preterido, ele tanto pode ser aquele herdeiro que é um herdeiro reconhecido pelo autor da herança, o falecido, ou aquela situação em que o herdeiro não foi reconhecido em vida pelo autor da herança e você vai ter que fazer esse reconhecimento após o falecimento. Então aí aparece de tudo. Então, aparece aquela situação. Eu já tive um caso há muitos e muitos anos que o cidadão faleceu, ele viveu uma vida com uma mulher que criou os filhos que ele já tinha ao se unir com ela e com ela teve 2 filhos. Mas, naquela ocasião, isso foi muito antes da lei de 94, da lei de 96, que falava da união estável, eles viveram juntos e ela tinha sido casada no estado de origem dela e a mulher ficou casada 1 mês. E ela simplesmente saiu do estado e viveu com ele. Mas na cabeça dela, eles viviam uma bigamia e os filhos seriam filhos que jamais poderiam ser reconhecidos. Muito embora um deles nasceu antes de 88, o outro nasceu posteriormente a 88. Bom, quando esse homem morreu, essa mulher vivia nesse imóvel com os filhos que ela teve com ele, os mais velhos que ela tinha criado. Eram já casados e tal. O que eles fizeram, esses herdeiros? Eles fizeram um inventário do cidadão que tinha relação nenhuma com a localidade, foram fazer o inventário numa cidade do interior de São Paulo, com a qual o cidadão tinha nenhuma relação, tinha bem nenhum, enfim, fizeram lá. E passou. Quando ela toma conhecimento de que havia sido feito esse inventário, quando colocaram o imóvel à venda, o que ela morou a vida inteira com o cidadão, e vem uma pessoa visitar o imóvel para comprar, e aí ela fica, logicamente, e era uma pessoa muito simples, ela fica muito assustada, porque ela desconhece o direito, aí começa uma verdadeira saga. E quando eu digo uma verdadeira saga, confio, uma verdadeira saga mesmo, porque tudo só foi resolvido, eu acredito que deva ter dado de todos os processos, nós tivemos tranquilamente aí uns 13, 14 anos de processo. Por quê? Porque quando ele falece no ano da lei de união estável. Ele falece 2 meses depois da lei de 96. Então havia inclusive a possibilidade de discutir direito real de habitação. Então foi discutido o direito real de habitação, mas tinha antes que declarar a nulidade daquele primeiro inventário. Numa circunstância como essa, você primeiro precisa preparar o campo, porque primeiro eu preciso declarar nula a partilha. Nulo, na verdade, não só a partilha, ali tudo era nulo, porque esqueceram 2 herdeiros. Sim. Mas eles não eram reconhecidos ainda na ocasião. Eles não eram reconhecidos, mas eram herdeiros, e não eram ignorados pelos outros. Sim. Então, ali não tinha como não judicializar. A boa-fé já tinha ido para o espaço. Né? Então, vamos a 2 situações muito comuns. A petição de herança e as ações reivindicatórias decorrentes de direito sucessório. A gente fala, aliás, nós temos nesse momento, inclusive, 2 cursos do nosso método, que são sucessão legítima e outro que é de inventário, e tem uma aula específica que a gente só vai tratar disso. É um tema que eu sou apaixonada por esse tema, e eu dedico uma aula só para tratar disso. Porque a gente olha lá no código a petição de herança. Então eu sou um herdeiro preterido, eu fui esquecido da herança, meus irmãos esqueceram de mim. Eu posso peticionar minha herança. Só que acabou de ser julgado lá pelo STJ a questão da prescrição da petição de herança. E a inclinação que nós temos visto é tomar o prazo prescricional pela teoria da accionata pela perspectiva objetiva. Mas você vai ter casos, e eu já tive caso assim, do cidadão ter sabido que o pai tinha falecido 2 anos depois do falecimento, mas pela teoria da accionata, pela perspectiva objetiva, o prazo dele já está contando, embora ele nem soubesse. E aí você tem, por outro lado, a reivindicatória, que é uma ação de direito real. Então, portanto, a gente está falando aqui de direito imobiliário. Aí o que a gente vai discutir? Aí sim,
é o clássico caso de interface entre o direito sucessório e o direito real. O direito de propriedade, o direito de posse e o direito registral também. Até porque, por exemplo, quando você falou lá que com a morte virou um bolo só, Exato! imóvel, bens móveis não, são tratados como imóveis, é uma sucessão universal, Isso. então é indissociável. Isso. Né? Então, justamente vem de encontro com o que você está falando. Exato. Então, aqui eu vou te exemplificar. Eu tenho 2 casos, 2 combos. Porque esses 2 casos, eles são um compêndio completo de direito sucessório. Do A a Z do direito sucessório. Num deles, o cidadão falece, ele deixa herdeiros reconhecidos e herdeiros não reconhecidos. E parte desses herdeiros passa a alienar o patrimônio, sem passar esse patrimônio pelo inventário. Então, nós temos 2 problemas. Porque eles fazem um inventário, nesse inventário eles arrolam parte do patrimônio deixado pelo falecido e a outra parte eles não arrolam. Além disso, nós temos esses herdeiros aqui que não foram reconhecidos. Essa parte que não foi arrolada no inventário, eles alienam para terceiros. E esses terceiros que compram, muitos deles ficam bem quietinhos ali no cantinho deles. Mas por quê? Porque qual é a ideia deles? Eu compro mais barato, eu espero passar um tempo X, depois eu entro lá com a ação de usucapião. Um desses herdeiros preteridos, esquecidos e não reconhecidos, me contrata. Quando eu vejo a situação, eu estou falando aqui de uma situação em que foram vendidos, até a minha última conta, acho que tinham sido 24 imóveis. Quando eu tomo pé da situação, eu vejo que há negócios que foram entabulados, vendas que foram feitas há, no momento, 10, 12, 13 anos. Aí você vai falar assim, bom, mas aqui então já aconteceu a prescrição? Quem disse? E aí é que está, eu acho que a prescrição aquisitiva da usucapião. A prescrição para reclamar. E também, porque assim, se você vê, por exemplo, para usucapião do adquirente, vou pensar do lado do adquirente, pode ser que ele tenha um justo título, que não seja passivo de registro, seria uma usucapião ordinária de 10 anos. Olhando pelo lado do adquirente. Então, eu tô colocando uma pitada aí. Exato, mas coisa. aí é que vem e por isso que eu acho que essa interface, direito sucessório, direito registral, direito imobiliário, parte geral de direito, ela é tão bonita de você fazer as construções. Por quê? Se eu sou o herdeiro, preterido, você é o adquirente, quem me diz que você é adquirente de boa-fé? Enquanto eu, como titular desse patrimônio, se a matrícula do imóvel está no nome daquele de quem eu herdo, como é que você pode se arrogar, dizer-se como terceiro adquirente de boa-fé, se você puxar certidão de distribuidores cíveis, você tem como saber que a pessoa está falecida. Agora, se você compra o imóvel sabendo que a pessoa está falecida para guardar aquele contrato na gaveta para depois vir com uma ação de usucapião, bom, eu, enquanto aquele herdeiro preterido que vou reivindicar, o que eu vou dizer é que você não tem causa jurídica para sua posse. E aí eu vou levar a discussão. Eu não estou aqui apenas falando de herança, eu estou falando de direito de propriedade. E o direito de propriedade, um dos atributos do direito de propriedade é o direito de sequela. E é o poder de reaver o bem com quem ele estiver, de quem justamente o tiver. Então, você vai argumentar que o seu título é justo, e eu vou argumentar que ele não é justo, porque falta causa jurídica para o seu exercício possessório. Pode ser que você seja possuidor face ou em relação, porque a posse é sempre relativa, né? Sim, depende em relação a quem. Com quem que você está usando isso. Você que comprou, pode até ser que você consiga, numa ação que fosse só possessória, você pudesse discutir a sua melhor posse em relação àquele que te vendeu. Mas em relação a mim, você para mim é um clandestino. Sim. E aí, o que acontece nessa situação? Quando eu promovo a reivindicatória e coloco que falta causa jurídica para sua posse, eu vou inclusive degradar a sua posse, não é posse. Porque, ou se ela é uma posse, enquanto você se manteve ali quietinho com o seu contrato na gaveta, para mim você é ninguém, você é um clandestino. No momento em que eu sei da sua existência, porque quando eu vou na reivindicatória eu não preciso indicar quem é o réu.
O réu não precisa necessariamente ter um nome. O réu é o ocupante do imóvel X, que eu vou conhecer no momento que ele for citado. Na qualificação. Nesse momento é que você torna conhecido para mim, mas durante todo esse período, você era um detentor ou você era um possuidor, porém um possuidor cuja posse não é oponível a mim, que tô ali pedindo meu ingresso na posse pelo meu título de proprietário. Ah, mas como é que você sabe que você é proprietário? Eu sou proprietário porque o titular da matrícula é o meu pai ou minha mãe, eu sou herdeiro dele. E tenho legitimidade, inclusive, para falar por mim e por todos. Isso está reconhecido, essa legitimidade de reivindicar. Eu não preciso de todos os herdeiros para poder reivindicar. Não, eu sozinha não é um posso. litisconsórcio necessário, né, nesse caso. Não é. E essa é uma discussão que a gente vê sendo travada em primeira instância, mas é um entendimento que ele é bastante firme já no STJ. Porque se eu fosse, obviamente, se eu sou um herdeiro preterido e dependo dos meus irmãos que concordem comigo para entrar com a ação, então eu não tenho direito. Lógico. Então aí o que vai ser cerceado é o meu direito de ação. Então quando a gente fala, por exemplo, da reivindicatória e da petição de herança, você tem que avaliar o caso concreto, lógico, mas eu vejo a reivindicatória como ela é uma aliada. Ela é uma aliada em situação de direito sucessório, mormente quando você tem essas situações de herdeiros preteridos. Preteridos porque preteridos, embora reconhecidos, ou preteridos porque não nem foram reconhecidos. Que aí é mais complexo porque você vai ter que buscar o reconhecimento também, né? Para esses que foram preteridos e não são reconhecidos ainda como filhos, né? Sim, mas aí você tem que ver o tempo, porque eu tenho lá um processo de inventário que está rolando. Eu sou um herdeiro que foi esquecido, mas o processo ainda está acontecendo. Porque o que acontece é que no final do processo de inventário você não tem mais o espólio. Você teve a partilha. Você teve a partilha. Ah, mas essa partilha e o Código de Processo Civil, esse atual, ele perdeu a oportunidade de corrigir um erro, que a meu ver era um erro de redação, do Código anterior. Porque ele coloca no mesmo dispositivo rescisão, e aqui a gente está falando de ação rescisória, ele coloca no mesmo dispositivo rescisória, anulação ou anulidade. Mas quando eu falo em rescisória, para eu falar em rescisória, eu só posso falar em rescisória entre partícipes de um processo. Então, se eu sou uma herdeira que tive o meu direito afetado, mas eu participei do processo, teve alguma circunstância ali do 966 do Código de Processo Civil, eu vou mover uma rescisória. Agora, se eu sou um herdeiro que foi preterido e nem participei do processo, essa partilha foi homologada, sei lá, há 8 anos, mas eu não participei. Não é rescisória para mim. Embora quando eu leio lá o Código de Processo, eu leia o termo rescisão, esse termo rescisão a mim não se aplica se eu não participei. A mim é o quê? É a ação de nulidade, a querela nulitatis. Sim. Né? Eu não participei, o efeito aí é transrescisório, eu vou tentar discutir o meu direito. E se é efeito transrescisório, para eu pleitear, por exemplo, uma nulidade de partilha, não tenho prazo para isso. O que vai ter prazo é efeito patrimonial, mas não o direito de declarar nulo. Então, tudo isso, a gente está conjugando parte geral, processo, direito sucessório, direitos reais, direito imobiliário. Sim. Porque a gente vai ter lá a questão do registro imobiliário. Sim, com certeza. E um fato interessante é que, assim, quando você busca essas ações, você disse nesse exemplo que tem parte que é já inventariada, né, bens que foram inventariados, e parte que não foi. Né? Com essa parte que foi inventariada, então já foi transmitida aos herdeiros que à época eram reconhecidos, nesse caso, quando você ingressa com a ação para buscar essa querela nulitatis, porque você não foi nesses casos você não foi para reivindicatória porque não tinham sido vendidos ainda, pelo que eu entendi. Tem tudo. Tem tudo. Aí tem reivindicatória, tem querela nulitatis, tem tudo. Mas eu acho que é interessante porque uma medida de tutela de urgência também se mostra necessária para um bloqueio das matrículas. Sim. Né? Que pode ser até por uma averbação premonitória, mas eu vi um caso interessantíssimo de um inventário que até era... eu fui nomeada para fazer o leilão e eu analisei a matrícula, tinha lá uma indisponibilidade. Eu falei, eita, indisponibilidade? 99% das indisponibilidades estão relacionadas ao quê? À relação de crédito e débito de uma outra demanda. Sim. Trabalhista ou qualquer outra natureza que, por conta desse crédito em execução, indisponibilizou o patrimônio e aí que recaiu sobre a matrícula. Uhum. E aí era um processo até de um outro estado e eu falei assim, não, eu preciso saber o que é isso. E tinha um número de processo antigo, era número de ordem ainda. A situação. Aí eu entrei em contato, consegui fazer um balcão virtual, aí a moça falou assim, olha,
você tem sorte porque há 2 meses atrás esse processo foi digitalizado. E o número do processo não é esse e tal. Eu entrei, era PJE, entrei lá no PJE e tal. E era uma indisponibilidade decretada, na época, numa cautelar preparatória, incidental ao inventário, porque esse bem estava sendo discutido entre os herdeiros. Então, um caminho, além da averbação premonitória, pode ser também uma indisponibilidade, né? Ou, Sim. né, para bloquear a negociação desse imóvel. Né? Ou, que foi o que eu fiz nesses 2 casos, esses são realmente, né, o compêndio de direito sucessório. E fiz num outro também que envolvia um contrato de fiança. Eu sabia que as pessoas tinham feito contratos, alguns por instrumento particular, outros por escritura pública, porque eu consegui levantar as escrituras públicas, feitas com uma procuração de alguém que estava falecido há muitos anos, não me pergunte como, né, mas foi feito. E aí, eu penso, bom, se eles entrarem com a tentativa de registro, basta que eu averbe o óbito. Eu averbei o óbito. Mas averbei onde? Averbei em todos os registros imobiliários, todos os cartórios de registro de imóveis em que este falecido tinha bens. Por quê? Vai bater lá a escritura. Vai constar que o cidadão compareceu representado por alguém, mas numa data posterior ao óbito, não era situação de procuração em causa própria, nada disso, vai bater e vai voltar. Enquanto isso, eu vou tomando as outras medidas. Um desses casos, ele teve uma das reivindicatórias, porque são várias. Uma das reivindicatórias que já foi julgada, já estamos em fase de cumprimento de sentença, e esse processo tem testamento. E um dos réus de uma das reivindicatórias é o testamenteiro, que foi condenado junto com outras pessoas. Por quê? Porque quando já havia sido feito bloqueio das matrículas, averbação de óbito, então vê que é um combo mesmo. Eis que ele entra com uma execução do contrato de honorários dele em vara cível, tá rolando o processo que a gente declarou nulidade lá na vara de família. Ele vai na vara cível e diz, olha, eu sou credor dos X mil reais de honorários. E aí vem as pessoas que eram inventariante e herdeira que geria esse patrimônio na época e vão lá e dizem, olha, foi uma adjudicação tempo recorde. Elas vão lá e dizem, nossa, realmente, ele é credor. Ele é credor. Então, e ele diz, mas nós não temos dinheiro para pagar. Aí ele diz, tá, então eu indico o imóvel X. O imóvel X era um imóvel que estava preso no processo de inventário bloqueado. Aí ele diz, eu sou tão legal que eu vou concordar. O juiz da vara cível determina que ele adjudique o bem, porque se ele está dizendo que é credor, os devedores dizem, mas ele não advogava por todos os herdeiros, mas levou o imóvel inteiro. Bom, quando vem à tona a situação, eu digo, bora lá mover uma ação de nulidade dessa adjudicação, porque quando o juiz ele homologa por sentença, o acordo que eles fizeram, né, ele diz que é credor, elas dizem que concordam com a dívida, então eu entrego o imóvel, eu concordo com esse imóvel entregue. Não tem delibação de mérito. Essa sentença é uma sentença que o juiz não está analisando o mérito, ele está apenas homologando um negócio jurídico feito pelas partes e levado para ele homologar. Portanto, não tendo havido o julgamento do mérito e tendo a pessoa aqui que vai discutir não tendo participado, eu mover a ação de nulidade da sentença, da adjudicação. Da adjudicação, do todo. E aí, num primeiro momento, o juiz que recebe a ação, ele diz que houve decadência do direito, acho que ele confundiu anulação com nulidade, apela lá em segunda instância, vira um negócio, bom, enfim, resolveu, declarou nulo e, nessa altura, já tinha uma terceira, e essa sim, terceira de boa-fé, porque se eu tô com uma carta de adjudicação, é registro, tá registrado, eu compro, eu não sou obrigada a adivinhar de todos os perrengues que acontecem no judiciário. Então, ele diz, converto em reparação. Porque é uma outra coisa que a gente faz em reivindicatória, né? Se você não puder retomar o bem, você vai lá para reparação. E chegamos na fase de cumprimento de sentença. E aí, o que eu faço? Como eu sei que até liquidar, porque a liquidação vai ser feita pelo valor da carta de adjudicação, mas estamos falando de uma carta de adjudicação lá de trás. E sei que pode impugnar tal. Aí eu vou usar um recurso que, infelizmente, e eu acho infelizmente mesmo, ele não é tanto utilizado, mas ele é muito útil, que é a hipoteca judiciária. Porque para eu poder fazer o registro da hipoteca judiciária, eu não dependo de ordem do juízo. Basta que eu pegue a sentença é o título.
Peguei a sentença, levei lá, pedi para fazer hipoteca judiciária. Porque na hora que eu for pedir a penhora, mesmo que eu ingresso o título para fazer o registro da hipoteca. Vamos imaginar que vem uma nota de exigência. Mas enquanto eu vou cumprir, eu tenho a pré-notação, não entra título nenhum. E se for, vieram 2, 3, 4, 5 cartas de exigência, notas de exigência, eu vou cumprindo, mas eu vou novamente pré-notando. Sim. Eu seguro a impossibilidade de ingresso de novo registro pela pré-notação. E a hipoteca judiciária vai seguir eventual vamos imaginar que entre lá, seja negociado, vai seguir, porque tem o efeito erga omnes, né? A publicidade que foi dada. Exatamente. Tudo. Então, Doreto, essa inter-relação, né? Sucessão não pode ser vista isolada, né? É tudo uma coisa junta e misturada, né? Exatamente. E fazer essa análise do que você vai fazer, do caminho que você vai tomar. O que você falou, né? A estratégia. Às vezes a gente, nas nossas lives, a gente faz uma live de quinta-feira de manhã, às vezes a gente discute algumas questões, né? Ela fala assim, eu faria reivindicatória direta. Eu falo, eu não sei, eu acho que tem que fazer a petição de herança. E cada cabeça uma sentença, né? Porque você tem que avaliar o risco, né? Avaliar também as questões envolvendo a possibilidade, né, da prescrição, de você ter uma situação ali que você não consegue reverter no futuro. Mas eu acho que é importante fazer a avaliação dessa questão, né? Primeiro, eu falo que a primeira pergunta que a gente precisa responder, toda vez que a gente vai fazer a propositura de uma ação judicial, é o que eu quero com essa ação judicial? A gente volta para a questão da execuibilidade, né? O que eu desejo com essa medida? E aí mexe com vou puxar lá condições da ação. Sim, né? Exatamente. Né? Porque você vai analisar o quê? A possibilidade jurídica do pedido sob o aspecto da efetividade do provimento que você vai buscar. Exatamente, porque às vezes você percebe que você quer uma providência e é o caminho. Às vezes a pessoa fala assim pra mim, a senhora não identificou aqui, por exemplo, você vai fazer um contrato de honorários, a senhora não identificou aqui o nome exato, né, da ação que a gente vai promover. Eu falo, então, eu identifiquei qual é a providência que a gente precisa tomar no sentido de o que você vai pedir. Mas eu ainda não sei, porque eu ainda vou elaborar, e às vezes no momento da elaboração, você vai descobrindo que o caminho que você precisa seguir é outro. Às vezes um documento que você não tinha acesso naquele momento da entrevista, uma informação que veio posterior, muda tudo. Exatamente. Né? Você sabe que tem que ir na festa, mas você não sabe ainda a roupa que você vai usar. Exatamente. Né? Assim. Mas qual é o seu objetivo? É chegar na festa, né? Eu tive um caso no escritório não faz muito tempo e tá ainda rolando, então ainda não tem resultado definitivo, mas que tem uma questão interessante também envolvendo registro, envolvendo alienação fiduciária em garantia. O indivíduo faleceu e os pais dele, ele tinha uma alienação fiduciária em garantia, tinha uma dívida com o banco e tinha um seguro prestamista. E os pais dele deram entrada no seguro prestamista, fizeram ali o procedimento todo. E aí receberam uma ligação do banco dizendo, olha, tá tudo certo, tal. Pessoas muito simples, tá tudo certo, tá tudo certo. 9 anos depois. 9 anos depois. Eles receberam uma notificação do cartório de registro de imóveis. Dizendo, oi, você tem uma dívida aqui? E aí você precisa quitar a dívida, porque senão a gente vai fazer a consolidação da propriedade no nome do banco. 9 anos depois. Aí, quando chega isso, você fala, bom, você está numa iminência de uma consolidação de propriedade. O que você quer no primeiro momento? Já tô lá para fazer o leilão, né? Que se não for consolide a propriedade. Então, a primeira providência que a gente tem que tomar. Bom, o que eu vou fazer? Aliás, é o segundo caso que eu tenho no mesmo modelo. O que eu vou fazer? No primeiro, eu fiz pedido cautelar, mas não deu certo, porque na hora que eles foram intimados, eles já tinham consolidado a propriedade. Mas aí teve uma determinação de suspensão de qualquer tipo de ato expropriatório, e aí depois ficou demonstrado que o seguro deveria ser pago. Inclusive, fechou essa semana
subiu pro TRF, que era contra a Caixa Econômica Federal, depois foi pro STJ, depois voltou e agora estamos executando honorários, mas já teve a ordem do juízo para cancelar a consolidação da propriedade e consolidar a propriedade no nome da devedora, né? Sim. Que na verdade não... Que o direito real de aquisição foi efetivado. Justamente, porque ela tinha um seguro, ela teve uma doença gravíssima, e ela foi ao banco, disse, olha, eu estou doente, por isso que eu estou com as prestações atrasadas, eu preciso de uma solução, e eles renegociaram a dívida. Porque ela não sabia que ela estava... Gente, e quem deveria saber... Esse é o ponto que eu falo, e que eu acho que é muito importante, assim, na nossa atuação. A gente está lidando com as pessoas são completamente leigas, elas não sabem nem, às vezes, o que elas assinaram. Mas a premissa é que sabem tudo, né? Sim, essa que é a dicotomia que existe. Exatamente. Né? E aí ela chega no banco e aí ela fala assim, olha, eu estou numa situação complicada, eu adoeci, eu não estou conseguindo trabalhar. Ao invés da instituição financeira olhar para ela e falar para ela assim, vamos ver se o teu contrato tem seguro, porque aí se tiver seguro, você tem que... E aí depois a exigência do seguro era, você precisa fazer a prova de que você não tem mais capacidade para o trabalho. E aí vem a outra questão, né? Como é que eu faço a prova de que eu sou incapaz para trabalhar? Uma perícia. Então, uma perícia. Se você é contribuinte do INSS... Você foi aposentado por invalidez. O INSS vai te aposentar por invalidez. E se você não contribui para o INSS, como é o caso de não sei quantos milhões de pessoas, você faz como? E tudo bem, e acontece. Exatamente. Né? Você não é obrigado. Né? E aí você vai ter que entrar com uma ação judicial com essa finalidade, para demonstrar que você é incapaz. Reconhecer a incapacidade. Que foi exatamente o que nós fizemos. E aí uma ação probatória autônoma? Teve que, na verdade, não teve como ser uma ação probatória autônoma, porque eles já tinham consolidado a propriedade, né? Tá. E aí você entra contra o banco, quando na verdade você tem que entrar contra a companhia seguradora e contra o banco. Sim. Porque é a companhia seguradora que vai pagar a dívida. Vê, né? Então assim, quando você começa a analisar, você fala, meu Deus do céu, por onde é que eu começo? Esse outro rapaz, dos 9 anos depois, foi a mesma coisa. Bom, o que a gente quer num primeiro momento? Que não consolida a propriedade. O que a gente quer... Eu nunca imaginei, mas eu argumentei justamente as questões envolvendo a boa-fé. Porque eu falei, olha, em primeiro lugar, você diz que o seguro foi quitado por telefone. Houve ali uma ingenuidade? Sim, porque, cara, você precisa de um documento que precisa ser levado a registro. Para dar baixa da alienação. Você precisa da carta de quitação para dar a baixa na alienação. Mas qual foi o posicionamento dos pais do indivíduo? Não, tá tudo certo. Me ligaram, falaram que tá tudo certo. E eles não tiveram também a preocupação, a necessidade de fazer o inventário daquele bem há 9 anos atrás. Porque se eles fizessem isso, eles teriam levantado isso no inventário. E aí vem a coisa mais espantosa, né? Deram início ao inventário, fizeram um pagamento do ITCMD, mas por alguma questão econômica, financeira, não pagaram o ITCMD, tá? Fizeram declaração de ITCMD, pagaram o ITCMD, mas não foram adiante. Creio eu que o advogado deve ter dito o seguinte, precisa sair aqui a certidão de matrícula, né, atualizada com a baixa, então o senhor tem que aguardar. E aí o tempo foi passando. E ele não foi atrás que tinha aqui no banco para pegar a carta de quitação. A pandemia e não sei o que, e não sei o que lá. Bom, em resumo, você tem lá um processo qual é o processo judicial? O que eu quero? Bom, eu quero a declaração, eu quero suspender essa adjudicação, mas eu quero indicar que essas pessoas, elas são vítimas. Sim. Veja, elas não foram cobradas, elas são consumidoras, né, porque estão ali atuando em nome do filho, nunca receberam uma carta de cobrança, nunca receberam um boleto bancário, e ainda que tivessem recebido um boleto bancário, veja, eu tenho uma situação de que eu não posso cobrar deles o valor integral com juros correção monetária, porque eles estão de boa fé, eles não foram cobrados adequadamente, eles achavam que estavam numa outra situação. Então, vem o pedido de suspensão, que o juiz não deu, mas o tribunal deu, dizendo,
Por que o juiz não deu o pedido de suspensão? Por quê? Por quê? Porque ele pega a lei de alienação fiduciária. Porque eu gosto de um trecho daquela decisão em que a gente tem a exclusão do indigno por abandono afetivo, uma decisão que ficou famosa porque o cara cita Drummond, e aí o juiz cita o Drummond, e aí num dado momento ele diz assim, juiz não é boca de lei. O que é isso, né? O juiz não é um mero repetidor daquilo que está escrito na lei. Porra, ele tem que aplicar a lei. Sim. Então ele olha e fala assim, a lei da alienação fiduciária diz que foi instado a fazer o pagamento, não pagou, consolida a propriedade. Prejudique-se, como diz a minha querida Panissa, né? Para não usar uma outra palavra que não é assim muito educada. Então assim, prejudique-se, azar o seu, bem feito para você. Daí esquece que a lei de alienação fiduciária, a lei 9514, foi feita pelos bancos. Exatamente. Né? O interesse é deles que tá lá. Aí você chega no tribunal, no Tribunal Regional Federal, o tribunal fala assim, pera um pouquinho aí, nós estamos falando de 8 anos, nós estamos falando de uma situação em que não tem, detalhe, cadê a prova de que o banco, porque o banco diz assim, eu avisei para eles que eles precisavam me apresentar documentos, porque havia uma suspeita sobre a situação de saúde do cara que fez o... Óbvio, nada é simples, né? Então havia uma questão ali envolvendo a situação de saúde do indivíduo que fez o seguro, se o seguro seria aplicável ou não seria aplicável, e eles disseram que pediram documentos. Cadê a prova de que você me pediu os documentos? Porque, veja, eu não recebi pedido de documento nenhum, Sim. é você que tem que apresentar a prova. Aí o tribunal diz, o desembargador fala, não tem prova aqui de que foi feito o pedido de qualquer tipo de documento. Então, realmente, é uma questão que envolve o direito do consumidor. O consumidor vulnerável... Nem é questão de inversão do ônus da prova aí, né? É o ônus próprio da prova. É a única prova que poderia ser produzida. Eu solicitei a documentação não foi entregue, prescreveu o direito de fazer o pedido do seguro. Sinto muito, acabou. Acabou a brincadeira. Mas não. Então, eu acho que o caminho aí é isso. A gente tem que começar entendendo o que é que eu quero neste momento. E é a partir do pedido que você vai ter que construir a estratégia. E não assim, eu acho que dá para fazer isso. Não. Você tem que perguntar, o que você quer? Então é a partir daí que eu vou ter que trabalhar para encontrar a melhor solução. Não, perfeito. E o tempo voa, o tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerindos continua numa boa, né? Aqui, eu vou chamar agora o nosso quadro Vai Dar Registro. Então, vamos lá. Vai dar registro? Esse quadro que nós temos aqui no nosso Adinocast busca realmente a experiência das nossas entrevistadas para que elas tragam uma situação inusitada, diferente, que foi objeto de uma questão levada a registro, deu registro, não deu, qual foi o caminho de solução e tal. E como a gente está falando de a morte, né, inventário, direitos das sucessões, uma questão relacionada a planejamento sucessório, que realmente, né, como já foi levantado, está muito em voga e é muito importante realmente, porque pode facilitar realmente essa transição entre o falecimento, os herdeiros, patrimônio e tal. E nesse caso, foi constituída ou estava sendo constituída foi constituída uma holding em que seriam transmitidos os bens que iria falecer, né, nesse planejamento sucessório, para que evitasse aí uma questão de inventário e partilha de bens no futuro. Mas, na matrícula de um determinado imóvel, tinha averbado um contrato de locação, que já não estava mais sendo evidenciado. O locatário já tinha saído do imóvel, já tinha uma outra locação naquele imóvel, mas aquela averbação do contrato de locação não tinha sido cancelada. E aí o registro imobiliário não quis registrar. Não quis registrar essa transferência. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, né? Estamos filosofando. Hoje estamos poéticos. Na verdade, assim, estava sendo feito o planejamento sucessório, o bem ia ser realmente transferido para a holding, e aí quando se fez, né, o levantamento, se fez o documento para fazer a transferência, bateu no registro imobiliário, o registro imobiliário falou, não posso registrar, não vai dar registro aqui não, porque tem um contrato de locação que está averbado na matrícula que dá direito de preferência para o inquilino. Aí o detalhe, né, esse contrato de locação, ele tinha vindo de uma história, cada história maluca, que eu acho assim fabuloso, né? Então assim,
O inquilino tinha entrado com uma ação renovatória. Quando bateu a ação renovatória, teve uma discussão, uma briga entre eles, o inquilino parou de pagar o aluguel. Aí, no meio da ação renovatória, surgiu um despejo por falta de pagamento acumulado com cobrança. Nesse despejo por falta de pagamento acumulado com cobrança, o indivíduo sai do imóvel, o inquilino sai do imóvel, abandona o imóvel. E aí, lá no processo do despejo por falta de pagamento, o advogado do proprietário diz assim: olha, fulano saiu do imóvel, logo não precisa mais da providência do despejo, vamos seguir pedindo aqui. Desistiu desse pedido. Vamos seguir só com o pagamento. Só que ele não apresenta nenhum documento. Ele não faz nenhuma constatação. Não tem prova Não tem prova, tem apenas a alegação dele. Muito bem. Não conseguiu receber absolutamente nada, porque todo mundo sumiu do mapa, beleza. Eles alugaram o imóvel para uma outra pessoa, que não se interessou em averbar lá. Muito bem. E foram fazer a venda. Quando chegou para mim, eu falei, bom, para mim é óbvio que já estamos numa segunda locação, a primeira locação não existe mais, né? 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, não estamos falando de uma sublocação. Então vamos ver o que dá. Podemos fazer o registro do segundo contrato? Não, porque precisaria ter a baixa do primeiro. Aí eu falei, mas teve aí, como tinha essa rusga da briga da renovatória que não deu certo, com o abandono do imóvel, com a falta de pagamento, então estava todo mundo numa situação, né, muito complicada ali, houve o entendimento de que não daria para ter conversa com essas pessoas. Aliás, essas pessoas já tinham sumido no mundo, era uma empresa, uma pessoa jurídica, tinha sumido no mundo. Aí eu fiz um pedido de providência junto ao registro, né, junto à vara de registros públicos contra o registro de imóveis, que negou o levantamento, né, o cancelamento ali daquele contrato de locação, E aí, porque eu fiz a solicitação, expliquei, e o registro imobiliário dizia, não, esse não é o caminho, não vou aceitar, não vou fazer a liberação, não vou fazer o levantamento. Quando bateu no juiz, o juiz disse o seguinte: não entendo, nesse momento, que esse pedido de providência seja o mais adequado. Aí eu falei, puta, meu mundo caiu, né? Porque quer dizer, tirou teu interesse de agir, né? Porque ele disse assim, você não foi atrás das pessoas, né? E aí eu expliquei, falei, olha, tudo bem, mas é que a relação era conflituosa, complicada, e veja, diante de todas as outras coisas, eu achei jurisprudência, tá? Daria para ir um pouco mais adiante? Até eu acho que daria, porque tinha jurisprudência nesse sentido, com um tempo muito grande transcorrido, a perda dos contatos e tal. Muito bem. Aí eu pesquisei e eu descobri que essa empresa, que não se achava mais, mas ela tinha um advogado constituído num processo. Aí eu fui atrás desse advogado, que lógico, para minha sorte, não tinha nada no cadastro da OAB, sabe, naquele cadastro, não tinha nada, nenhum telefone era válido, nada com, né? E na petição que ele junta no processo também não tinha nem e-mail, nada disso. Não tem absolutamente nada. É o ó quando acontece isso. Aí eu descobri esse homem advogando, gente, é assim, advogado investigativo, CSI Doreto. Aí eu descobri que esse cara advogava para uma outra empresa, aí eu entrei em contato com a empresa como quem não quer nada e disse, oi, tudo bem? Eu tô procurando muito, eu sou cliente do Dr. Fulano, eu tô procurando, porque eu não consigo o telefone dele. Você pode me fornecer o telefone? Você acha que me deram o telefone? Lógico que não. Aí eu falei, então passo o meu telefone para ele, mas é urgente, eu preciso falar com ele. Aí, finalmente, esse homem me ligou. Aí ele me ligou e eu expliquei o problema. Aí ele disse assim pra mim, doutora, eu não vontade de te ajudar eu não tenho. Nossa, que... ele foi honesto, vai. Generoso, Eu não tenho a menor vontade de ajudar, porque esse processo me causou muitos problemas, porque veja, e aí ele foi levantando a situação, eu falei, então, mas vamos raciocinar juntos? Eu vou entrar com o quê? Com uma declaratória de que não existe mais contrato de locação? Porque o juiz ainda do pedido de providência, no registro de imóvel, disse o seguinte, olha, o caminho não é por aqui não, bonita, vai pro Poder Judiciário de outra maneira. Ou seja, eu vou ter que fazer uma declaratória de inexistência de relação jurídica para pedir o cancelamento do registro, porque foi o caminho que na minha cabeça ali naquele momento se configurou. Falei, então, aí eu vou
fazer a propositura da ação. Vou citar o seu cliente. Seu cliente Provavelmente não por existe edital. mais. Aí vai ser por edital, vai demorar uma vida inteira. Mas se eu conseguir localizá-lo, você corre o risco ainda de ter uma condenação sucumbencial, porque pô, você está me forçando a fazer uma propositura de uma demanda que é desnecessária. Aí ele fez assim: o que a senhora quer? Eu falei: eu quero que o senhor assine um documento. O senhor é procurador? Tem a procuração? Tenho. Falei: então, eu mando para o senhor o documento, o senhor vai declarar que não existe mais relação. Eu pensei até em desarquivar o processo, mas e pedi uma mandado de constatação do oficial de justiça. Veja, eu tinha várias ideias, mas o mais fácil era aquilo. Aí ele falou assim para mim: ai, doutora, tá bom, a senhora é muito legal, a senhora é muito simpática. Eu, mesmo não querendo, vou assinar. Aí veio assinado lá pelo Gov.br, quer dizer, não dei nem esse trabalho eu dei para ele, né? Não teve que ir em lugar nenhum para assinar, nada. Já falei: vamos lá. Dei entrada no registro, na primeira, assim, não teve dúvida. Ah, tá bom, cancelou, e aí conseguimos fazer o registro dos outros atos. Então, assim, às vezes, né, a gente tem que fazer o CSI, ir atrás, né, Panissa? Ó, esse foi o Vai Dar Registro? Maravilha, olha, o tempo é escasso, tal, mas eu quero trazer um causos aqui. Eu vou já partir para o outro nosso quadro aqui, que é o Causos do Mundo Notarial e Registral. Olha só, nesse quadro a gente levanta alguma questão que é inusitada, diferente, e eu quero aproveitar o conhecimento dessas duas feras aqui do direito das sucessões que vão me ajudar numa questão interessante. Olha só, até a Panizinha já adiantou, ela falou assim: eu vou fazer esse daqui no Causos do Mundo Notarial e Registral, só que ela já adiantou durante a apresentação dela. Eu falei assim: não, beleza, mas aí eu aproveitei e vou aproveitar para fazer uma questão interessante, porque é muito tormentosa a análise da vocação hereditária, né? Quem são os herdeiros, né? E como eu atuo nos processos como leiloeiro, e eu faço essa análise quando aparece muitas vezes o espólio que está sendo executado, tudo, eu preciso fazer esse tipo de análise. E apareceu um caso semana passada que nunca tinha acontecido comigo, né? Eu percebi lá pelo direito das sucessões, tal, então o imóvel estava em nome de um casal, primeiro faleceu o cara, aí, claro, partilhou entre os filhos e a viúva meeira, tal, e aí depois ela faleceu, ficou só para os filhos. Desses filhos, então, desses filhos, o que aconteceu? Dois eram casados pelo regime da comunhão universal, né? E olha como é importante, família e sucessões misturado e tal. Só que nós tínhamos um caso de um que faleceu também. Um herdeiro faleceu. E ele então ele recebeu enquanto vivo, só que ele faleceu. E aí nessa ação, na regularização, na verdade era uma ação de extinção de condomínio, né? Alienação de coisa comum. Então estava todo mundo lá. E quando eu fui nomeado para fazer o leilão, eu percebi, bom, beleza, o casal estava representado, um dos casais estava representado, então casados com com regime da comunhão universal. O outro casal só estava a herdeira, o cônjuge não estava, então eu pedi para que ele fosse intimado, né, por conta do regime de bens, comunhão universal. E naquele que já era falecido, né, que ele recebeu a herança vivo, mas estava falecido, estava a viúva e estava um dos filhos. Aí eu falei assim, bom, mas tem um dos filhos, até aí tudo bem. Aí eu peguei a certidão de óbito dele. E na certidão de óbito desse herdeiro, estava falando o seguinte: falecido deixou a viúva com quem era casado, isso, aquilo, tal, e o filho tal, o filho A e o filho B morto. Morto. Aí eu falei assim, bom... Mas tem que ver quando, né? Então, aí eu falei assim, eu tenho dúvida, será que aplica o direito de representação aqui do herdeiro pré-morto, tal? Porque eu não sei nem quando que ele morreu, a idade que ele morreu, não tem nada. Então, é esse o caminho mesmo? Precisa descobrir realmente esses detalhes do falecimento do herdeiro pré-morto para identificar se há um direito de representação dos herdeiros deste pré-morto? É isso, né? Sim, porque a gente só vai falar em direito de representação se você tiver um herdeiro pré-morto. Porque você pode ter um herdeiro morto. Sim, mas nesse caso era pré-morto. Se é pré-morto e eventualmente ele
peraí, vamos lá, vamos rebobinar aqui, né? Rebobinar. Então, esse herdeiro, quando ele se torna herdeiro tanto do pai, da mãe, esse que é casado em comunhão universal? O primeiro herdeiro, que a princípio, ele estava vivo quando recebeu a herança. Dos dois, do pai e mãe. Tá. É que eu trouxe o caso lá de cima. Beleza. Só que o que acontece? Quando ingressou com a ação, esse que era o herdeiro, ele já tinha falecido. Só que quando ele faleceu, ele já tinha um filho pré-morto. Ok. Então, então, a parte dele, se esse filho dele tem filhos, porque você está falando de mais de uma sucessão. Sim, é a terceira sucessão que eu estou analisando. E a gente está falando, e cada uma dessas sucessões, você congela em bloco, vê quem era, quem então, participava. Assim, eu até desenhei, eu fiz um organograma na minha petição, eu fiz assim, olha, falecimento do fulano, herdeiros, tal, regime de casamento, tal, falecimento da fulana, herdeiros, regime. Aí tem o falecimento do herdeiro que tem 2 filhos, um pré-morto. Aí eu falei assim, bom, só tinha indicação na certidão de óbito aquele detalhezinho. Sim. Filho, um pré-morto. Aí eu falei, não, eu preciso saber. Aí eu fiz precisa mesmo. Preciso, não preciso? Preciso. Aí eu fiz uma petição de esclarecimentos, que é o que eu costumo fazer, falando assim, excelência, não dá para eu apresentar o edital do leilão, porque esse filho pré-morto, ele morreu quando, ele tinha família, deixou herdeiro, né? Porque aí é na linha descendente o direito de representação e tal. Sim. Então, é um caso bem interessante também. Mas mesmo se ele... Então, ele é pré-morto, mas vamos imaginar, se ele não tiver descendentes, de toda maneira, volta para os ascendentes. Então, você vai ter uma configuração de quinhões hereditários diferenciada. E isso tem que ser contemplado aí, né? E como era uma alienação... Mas aí, nesse caso, como era uma alienação de coisa comum, e no caso a mãe, que a mãe desse pré-morto estava no processo representada, ele só na divisão do valor da venda do bem, que aí vai ser esse quinhão diferenciado. Mas para a realização da venda não haveria problema, mas eu não tenho a ciência, não tinha a certidão de óbito dele. Aí depois até o advogado falou assim, que eu entrei em contato com o advogado e tal, ele falou assim, olha, mas eu vou levantar a informação, tudo, mas eu acho que ele morreu de um acidente de trânsito quando era adolescente. Eu falei, você acha? Eu preciso da prova, né? E aí, por isso, eu fiz essa petição de esclarecimento. E como é interessante a influência da cadeia sucessória para poder definir realmente qualquer ato que vai interferir no direito imobiliário. Com certeza. Né? E a preocupação, né, que precisa existir, de você não... A sua preocupação, que é uma preocupação muito louvável, né? Porque o que a gente percebe muitas vezes é que quando a gente tem lá a aquisição de leilão, o Jorge sabe, o Grego sabe, nós, lá no escritório nós já contratamos até a assessoria dele para uma questão envolvendo um leilão, que era um negócio muito complicado, porque a gente, às vezes você precisa de um especialista naquele assunto ali, e a gente percebe muitas vezes que não tem essa preocupação, né, esse cuidado, essa minúcia, e isso vai refletir posteriormente. Então, acho que isso também é importante, né? Você vê, eu acho que ele morreu quando era adolescente. Sim, mas a gente precisa da documentação. Essa prova precisa estar nos autos. O que não está nos autos não está no mundo. E isso pode gerar um problema. Você já imaginou, então, se você passa por cima disso e eventualmente esse indivíduo tem um outro herdeiro, e aí você teria uma representação que, né, aconteceria ali que não foi contemplada? E nesse caso ainda, era uma ação de alienação de coisa comum, quer dizer, todo mundo sabia da realidade de todo mundo. Sim. E assim, até para formar a legitimidade para a propositura da ação, tanto polo passivo como ativo, tinha que ser demonstrado já na inicial a questão desse herdeiro pré-morto. Até para identificar, olha, ele nem vai ser colocado aqui, não tem outros para colocar, porque ele não deixou herdeiros necessários, né, na linha descendente, então foi tudo para a mãe dele e tal. Então, nem esse cuidado eles tiveram, mas aí bateu para mim no saneamento dessa... Você faz, né? Porque se você não fizesse, a questão ia passar para frente. Eu tenho um caso assim, numa execução de alimentos, pediram a penhora do imóvel inteiro, embora o devedor seja o alimentante, não a mulher dele. Aí o juiz determinou a penhora. Pegaram lá o mandado de penhora, levaram lá no cartório de registro de imóveis, sem intimação do cônjuge, sem especificação de que a penhora recai sobre a metade e sem avaliação do bem.
E eu estou olhando. Por que eu estou olhando? Estou olhando e estou apenas aguardando. Porque como eu tenho um recurso para ser julgado pelo tribunal e, em sendo acolhido, você tem retroação dos A data alimentos da até a citação. data da citação, O crédito. capota todo o crédito. Agora, eu tenho interesse de adiantar esse assunto da penhora, que está sobre um valor cheio, que eventualmente pode ser modificado em virtude de um julgamento de apelação? Eu não tenho. Aconteceu isso, mandou ela para o registro de imóveis, o registro de imóveis falou, beleza, chegou aqui, mas não fizeram aquele processo de especificação da penhora. Sabe quanto tempo faz que isso aconteceu? Deve estar fazendo 1 ano e 5 meses. E agora acaba de ser julgada a apelação. Você reduziu aos alimentos. Agora é o momento de... Então, assim, não é só a questão do, poxa, não observou e agora vai ter que fazer. Qual é o tempo e qual é o reflexo que esse tempo produz nos atos processuais e, consequentemente, nos direitos das Sim. partes. Nesse meu exemplo, a gente está falando de uma ação que o julgamento de um recurso impacta no próprio crédito. Sim. E por isso que, assim, eu sou muito cuidadoso. Se eu fosse, por exemplo, nomeado nesse seu caso, eu faço o saneamento da execução Sim. para ele evidenciar, bom, tem nulidade, tem questões processuais, por exemplo, a intimação do cônjuge da penhora, e isso gera consequência da reserva da parte dela Sim. com relação ao produto da arrematação, porque ainda que o imóvel seja vendido inteiro, tem que reservar a parte do cônjuge alheio à execução. Então, são vários fatores que eu vou analisar, como esse do direito das sucessões, para o quê? Para tornar redondinha a questão do edital do leilão, da alienação, do ato de expropriação, porque quando você atua para sua cliente antes dela arrematar, porque muitas vezes o cliente vai lá depois de arrematar, que é o caso, Que é o né, caso, que acontece, né? mas se você é contratada para fazer análise antes da arrematação, você vai olhar o meu trabalho e falar assim, pô, mas ó, faltou a intimação. Quem é esse herdeiro pré-morto aqui? Isso daí pode chafurdar tudo. E pior que o advogado deve achar você chato, né? Pô, é muito, muito, Mas é porque muito, tem umas coisas muito. que a falta da... Eu fico assim chocada, né? Porque tem coisas que são tão básicas e às vezes a gente não vê a observação das coisas básicas. Mas sabe que Básico para quem? então, Mas paniza, tem coisas que são assim... Olha, vou dar um exemplo. O fulano morreu, faleceu, deixou 2 filhos. Esse filho aqui não tem filhos, não tem herdeiros, esse filho aqui tem herdeiros. Pô, na certidão de óbito do cara está escrito, deixou fulano e deixou ciclano pré-morto. Tá lá, bonitinho. Eu tenho um caso bem parecido com esse. Só que nesse caso, esse pré-morto aqui tem herdeiros. Muito bem. Aí, o que fez esse herdeiro aqui? Ele fez um inventário negativo, dizendo o seguinte, olha, meu pai não tinha bens, mas ele tinha uma obrigação que ele precisava cumprir com esse fulano aqui, que comprou um imóvel dele, e que ele teria que transmitir para esse fulano. Então, eu estou fazendo inventário negativo, mas estou estabelecendo aqui a obrigação de que, uma vez nomeado inventariante, eu vou poder fazer essa transferência. Fez isso no cartório de notas. Ninguém olhou para esse outro herdeiro pré-morto, ninguém perguntou se esse herdeiro pré-morto tinha filho. E tava lá o tempo todo. Que até a gente discutiu sobre esse caso, porque a Patrícia falou assim, eu faria reivindicatória direta. Esse imóvel foi transferido para essa pessoa que supostamente comprou há 20 anos atrás, mas que, assim, de uma maneira incrível, ele comprou há 20 anos atrás, mas ele fez uma oferta de pagamento agora. É porque foi convencionado que o pagamento seria feito 20 anos 20 depois. anos do imóvel. depois, E as pessoas são exatamente. generosas As pessoas com a são própria Porque ele ficou na generosas. posse o tempo todo Exatamente. do imóvel e tal. Né? Então, assim, aí eu falo, é incrível que na hora que bateu isso, no tabelião de notas, o tabelião de notas tinha que ter falado, tá bom, você tá dizendo que esse fulano aqui morreu, cadê a certidão de óbito dele? Porque se tem a certidão de óbito dele, vai aparecer, deixou filha, Sim. né? Não. E sabe em que circunstância essa pessoa descobriu que o imóvel tinha sido vendido? Ela sai da cidade dela, vem para São Paulo, pretendendo ter um lugar de moradia, vai morar na casa de uns parentes, não dá muito certo, e ela fala, eu me lembro que meu avô, minha avó, tinham um imóvel no qual residia o meu pai, eu vou lá, minha avó já está falecida, meu avô já está falecido, mas está tudo bem, eu vou lá, vou resolver, eu vou ver se o imóvel está disponível, se eu posso... E aí ela descobre que tem um prédio sendo erigido no lugar do imóvel. Quer dizer, olha a grana que a gente está falando, né?
Então, assim, Os valores envolvidos são é gigantescos. uma coisa incrível, mas assim, como é que o tabelião de notas não pediu? Aí vamos pensar, o tabelião de notas não pediu, passou por ele. Pô, então quer dizer que na hora de fazer o registro, no registro também não pediram documento nenhum? Pegou a escritura, cadê os documentos que estão encartados? Porque, pô, você pega uma escritura pública, não tem documentos encartados na escritura pública que vão ser declarados ali? Porque, veja, pode passar pelo tabelião de notas, mas pelo registrador, às vezes, né, sendo um bom registrador, não passa A nada. Pelo qualificação, registrador é difícil. a qualificação registral é muito bem Não feita. é? Muito bem feita. Pois é, mas foi. É. Foi. Olha só, esse foi o nosso quadro Causos do Mundo Notarial e Registral. Ó, dá pra... Palminhas. Dá pra perceber que caos é o que não falta. Não. Né? Aliás, o episódio todo poderia ser causos, né? Até vou ver se a gente coloca esse nome no episódio aqui. Mas, ó, nosso tempo acabou. Ah, Eu tô muito triste porque é muito bom falar com vocês. É uma delícia. Eu tava com saudade de falar com vocês juntas, né? Porque às vezes a gente fala esporadicamente uma com a outra e tal. E o contato pessoal também, que fazia tempo que a gente não se via, né? É maravilhoso. Mas, ó, eu não posso deixar de encerrar o episódio, antes de passar a palavra final para vocês, para fazer aquele nosso Adinofest, lá, aquela pergunta pinga-fogo, tal, tudo. Porque, assim, eu tenho uma pergunta que eu faço para todos os convidados que vêm aqui, porque eu acho que é muito importante, porque aproveita a experiência que todos nós temos, que vocês têm de forma fantástica, principalmente para quem advoga ou há pouco tempo, quem não tem muita experiência, né? Então, e até não só com relação à advocacia, mas também com relação à vida. Porque eu acho que muito mais do que conhecimento técnico e tal, porque conhecimento técnico você vai fazer os cursos, né, da de notário, do nós e linhos, quer dizer, tem lugar para você fazer curso em qualquer canto. Mas experiências de vida não é qualquer lugar e não é qualquer pessoa que está disposta a transmitir, né? Eu acho que isso é o sentido maior e o que eu quero trazer bastante aqui para o nosso Alinocast. Então, eu quero perguntar para vocês o seguinte: olhando para trás, o que vocês falariam para a adolescente Patrícia Paniza, a adolescente Fernanda Doreto, com relação à expectativa de vida que ela tinha lá, que se transformou numa realidade ou não? O que vocês falariam para ela hoje? Eu diria, aproveite a jornada. Eu vejo isso, eu converso muito também com os meus filhos, aquela necessidade de sempre o que eu vou fazer, onde eu vou estar, e se foca tanto no resultado, mas você nem sabe se vai estar vivo lá. Eu acho que isso foi algo que eu aprendi na minha caminhada, e algo que eu passo para os meus filhos também: aproveite a jornada, porque o pódio é o que menos importa. eu diria calma, que vai dar tudo certo. Calma, né? Calma. Porque eu fui uma adolescente muito... que queria muito, que Ansiosa. queria fazer, que queria acontecer, e enfim. Tanto é que, assim, você vê pela minha trajetória, eu saí da escola, eu fui para a faculdade, eu terminei a faculdade, eu entrei no mestrado, eu terminei o mestrado, eu comecei o doutorado, sabe, Sem assim, respirar, né? sem respirar. E talvez o que eu queria ter dito para mim lá atrás é calma, porque você tá querendo, eu sempre fui muito disso, vamos abraçar, vai dar certo, né? E talvez se eu tivesse feito as coisas com um pouco mais calma, eu teria menos cabelos brancos, né? Não tô vendo nenhum Não, por aqui, não. enquanto. As maravilhas da estética. Natural Mas, de L'Oréal. Natural de L'Oréal, exatamente. Mas assim, eu teria muito, porque eu tenho muito esse componente da ansiedade, do querer resolver e Fernanda, calma aí, que vai dar tudo certo, mas calma, né? Porque eu acho que é isso. Quando a gente vê as coisas com mais calma, com mais tranquilidade, é uma coisa que eu aprendi. É assim, o caso chega, a pessoa quer uma solução, calma, eu preciso
isso aí eu preciso internalizar, eu preciso pensar, eu preciso refletir. Ainda tô pensando. Se eu não tenho uma coisa que precisa ser feita, né? Tem um prazo correndo, o prazo é daqui 2 dias. Bom, aí não dá pra ter calma, né? Bem, aí tem que fazer, né? Mas se eu tenho como maturar e falar, não, vamos fazer com calma. É isso. E eu falo muito isso pro meu filho. Falo, vamos ter calma aí. Porque tem também aquele desespero, né? Ah, meu Deus. Eu falo, calma. Vamos pensar, vamos refletir. E acho que isso falta muito no mundo de hoje. O mundo de hoje é tudo muito rápido. Tem que ter solução, tem que ter solução. Calma, porque às vezes a solução vem, mas o seu cérebro precisa de um tempo para trabalhar, né? Nem o Einstein fez a teoria da relatividade num dia. Aquilo estava lá cozinhando na cabeça dele, uma hora saiu. Então, eu acho que é esse o caminho, né? Você viu, quase me comparei ao Einstein. Modéstia, ficou lá em casa. Mas, ó, você tá pro direito assim como ele tá pra física. Quisera eu. Ó, show de bola. Não, mas realmente, parece que tudo tem que caber hoje num story. É, né? tem. Comparando aí com o Instagram, aqui tem que estar 90 segundos, 1 minuto. Tá? E é por isso que no nosso outro episódio, eu disse que se você pediu uma frase, né? Eu disse que eu sou simples como uma ameba, porque... Sim. Aí você falou assim, pô, você fez uma cara, depois em off ela falou assim, você fez uma cara, Greguinho, que pô... Mas acho que é por isso, porque eu não sou muito preocupada, eu não sou uma pessoa curiosa sobre a vida dos outros, por exemplo. Eu sou curiosa sobre as ideias dos outros, mas não sobre a vida. Se você vai pra cima, pra baixo, como você vive, não me interessa. É a sua vida. E também, se você quiser contar, conta. E também, assim, pra minha própria vida, eu não sou aquela... Sabe aquela... Eu tenho amigas que são teoria da conspiração, né? Mas acho que ele disse isso porque ele quis dizer aquilo. Nossa, Então também... ele Nisso eu me identifico com ela. Eu também não sou. Eu não sou nada teoria da conspiração. Eu sou bem ameba mesmo. Se você disser pra mim, eu não vou ficar fazendo interpretação se você quis dizer B, C, D, Z ou K ou W. Você me disse A, é A. Ponto. Né? Outro dia o Thiago falou pra mim, pô, mas você não acha que... Então eu falei, eu não acho nada. Porque pra mim a vida se divide assim. Você é inside ou você é outsider. Se você é outsider, você não faz parte dos meus vínculos, eu não me ocupo de você. Se você é insider, o que você disser é o que eu vou... Né? Absorver. Por isso que eu disse que eu sou uma ameba, entendeu? Simples como uma ameba. Não tem que ficar criando muito, porque a vida é isso. As pessoas complicam demais, né? Sim, beleza. Meu, vocês são maravilhosas. Aí as duas juntas, então, é a dupla perfeita, meu. Parabéns, obrigado. Palavras finais, digam aí o que vocês quiserem. A gente quer agradecer, né? Vou falar aqui no plural, né? Queríamos agradecer a oportunidade, lembrar que nós estamos lá no @noseninhos, lembrar que o Nós e Ninhos tem o YouTube, vai lá na nossa bio que tem todas as informações, os cursos, o YouTube que tá aí completamente gratuito para vocês aproveitarem os nossos conteúdos. Lembrando que a gente gosta de fazer conteúdos longos, então a gente faz as lives, né, todas as quintas-feiras. Não, o nosso Adinocast acho que é o maior que tem aqui. Até agora é o recorde. Mas, ó, não dá pra cortar, não dá pra fazer... Que bom. Não tem como. Vai lá, Panisa. Então, ó, um beijo, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, porque realmente foi muito bom. É isso, acho que é agradecer. E no sentido da gratidão mesmo, não hashtag gratidão que as pessoas falam sem significado nenhum, né? Mas é um agradecimento. É muito bom essa troca de ideias. E é muito boa a ideia de vocês de levarem para outros profissionais, como também a gente faz. Porque a intenção é sempre se podemos melhorar, quando você se melhora de um modo geral, melhora para você também. Sim. Porque você vai lidar com menos problemas do que você lida hoje, porque tudo isso atravanca, né? Se está feito errado, atravanca. A gente quer um judiciário menos abarrotado e a gente dá a nossa contribuição. Então, obrigada. Com certeza. Aliás, esse é o propósito da própria Adnotário, que a Adnotário é a Academia do Direito Notarial e Registral. Então, por ser uma academia, é propagação de conhecimento, é inclusão, é aprimoramento, é justamente buscar sempre o melhor. E, Doreto, você não falou da cachaçinha. Meu Deus do céu. Não podemos fechar o episódio sem falar da cachaçinha. É Santo Antônio do Pinhal. Santo Antônio do Pinhal, temos a bodega. A bodega, já experimentei. Na bodega, vinhos e cachaças. Oh, delícia. Degustação gratuita, não precisa pagar nada, vai lá, pode experimentar todos. Não recomendo, porque tem 40 tipos. Não recomendo. Caramba. Se for, não dirija, né? Se beber, não dirija. Beber, não Mas dirija. mesmo que não for dirigir, 40? Não, Depois, você cai... pelo amor. Não.
Tem hospital perto Mas já para não. soro glicosado na Mas saída? você sabe que é engraçado que as pessoas, elas geralmente se contêm, assim, e elas vão naquilo que elas gostam mais ou nas indicações, mas acho que vale muito a visita. É um ponto turístico lá em Santo Antônio do Pinhal. Fica aí o convite para todos vocês. Que nem só de direito a gente Não, vive, claro, né? não, bebemos sim. Eu, no meu caso, não vivo de cachaça. Mas eu vendo a cachaça. Nem pode falar que você é cachaceira, né? Não, na verdade sou, porque sou A proprietária da loja da cachaça, né? Então, Literalmente. Né? E literalmente. beberica pra provar. Beberei, né? lógico. Não, precisa, né? Pô. Tem que opinar, né? Dizer, lá tem até, eu brinco, né? Fala assim, pro rapaz que trabalha lá, o Toninho, eu falo, Toninho, você tem que falar que essa daqui é a misturinha da patroa, porque eu não gosto de coisas muito doces, mas eu também não gosto da cachaça muito, né? Então eu faço lá umas misturinhas, aí eu falo, ó, essa aqui você tem que vender que é amburana e amburana ao mel, olha lá, eu já vou vendendo a cachaça, e é muito boa, recomendo. Ó, já até põe no rótulo. Né? Já esse nome é sugestivo. Misturinha da patroa. Lá. Boa, vai vender muito, hein? Vai vender muito. Bom, meus amigos, minhas amigas, olha, muito obrigado pela companhia nesse nosso Adinocast de hoje. Gostou? Então curta, compartilha, opine, deixa aí o seu comentário para essas duas maravilhosas. Pode seguir elas no Instagram também, no YouTube, tal. É o @noziminhos e também tem os arrobas pessoais delas, professora Paniza, Prof. Paniza. Prof. Paniza. Com S. E Prof. Fernanda Doreto. E Prof. Fernanda Doreto. Sigam-nas, porque elas são pessoas incríveis. Bom, conhecedoras do direito, a gente já viu aqui que elas abafam, elas são as sumidades dentro do direito de família e de sucessões. Então, olha só, você não viu o episódio de Direito das Famílias? Corre lá que já está no nosso canal do YouTube. E eu faço sempre aquele convite especial para você ser associado, ser associada da nossa Adnotária, Academia do Direito, Academia Nacional do Direito Notarial e Fiscal, www.adnotari.org.br. Benefícios incríveis para associados, R$400 por ano. Por ano, R$400. E você tem acesso a núcleos temáticos, materiais exclusivos para associados, descontos em cursos. Só o desconto já paga a anuidade. Pode ter certeza que é isso. E você ainda tem o grupo de WhatsApp, que é incrível e vai fazer com que a sua advocacia no mundo imobiliário, notarial e fiscal seja muito mais assertiva e, com isso, lucrativa também. E, é claro, siga-nos nas nossas redes sociais, lá no Instagram da Adnotari, @Adnotari. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço!